Governo lança Plano Nacional de Fertilizantes. O objetivo é reduzir a dependência de importações do produto. Brasil fecha janeiro com saldo de mais de 155 mil empregos formais. De olho no prazo, inscrições para o primeiro processo seletivo do FIES 2022 terminam hoje. Fique com a gente, o Notícias do Bem está começando agora. Olá, tudo bem? Está começando o nosso Notícias do Bem. Hoje é dia 15 de março. Seja muito bem-vindo. A partir de agora, então, você vai ter muita informação aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Além de todos esses destaques que você conferiu aí na nossa abertura, a gente vai ter outros assuntos para tratar aqui ao longo do nosso programa. Então, fique com a gente. Você que está chegando agora na nossa live, você que está acompanhando o Manhã IPP e está com a gente no Notícias do Bem, continue, compartilhe, fique com a gente. Nós temos muita coisa para conversar, né, Tainá? Temos sim, e para que essa conversa fique ainda mais especial, né, e a gente consiga, nós contamos com a sua participação. Então interaja, deixe sua mensagem aqui no nosso chat. Eu aguardo ansiosamente o seu oi. Me diga de onde você está falando, o que você está fazendo nesta terça-feira. Está sentadinho só assistindo Notícias do Bem ou está naquela correria da casa, preparando o almoço e, claro, né, ou está no trabalho nesse momento também, só nos acompanhando. Então, participe, interage, deixe sua mensagem e não esqueça de compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que também possa edificar a vida, né, do seu amigo, do seu familiar ou de quem você lembrar aí. Mas não deixe de encaminhar, compartilhe. E, claro, você já é inscrito em nosso canal? Não? Se não é inscrito, esse é o momento ideal para você se inscrever agora mesmo e acompanhar o nosso contador que está ali no cantinho da tela, bem em cima da minha cabeça. Tá bem aqui, ó. Então, aproveite nesse momento, se inscreva e nos ajude na nossa campanha de 1 milhão de inscritos. O númerozinho tá rodando ali, ó. Tá aumentando. Então, 900... faça parte dessa campanha. 931.782. Vamos ver se a gente consegue bater 932 mil, né? Pensou? Que maravilha. Pelo menos nas próximas horas. Vamos lá, a gente conta com a sua participação. Vamos de notícias. Vamos embora. Vamos lá. O Brasil fechou o mês de janeiro com um saldo de mais de 155 mil empregos formais, segundo o balanço do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o novo CAGED. Verdade. Com isso, o número de empregos formais no país chegou a mais de 40 milhões, que representa uma variação positiva de 0,38% em relação ao mês anterior. A Giovana terminou a faculdade de psicologia no ano passado. Ela estava em busca de emprego quando ficou sabendo de um processo seletivo em um hospital. Foi aprovada e a contratação veio em janeiro. E eu entrei no processo seletivo, tinha muitas outras pessoas também que estavam participando, mas aí eu passei pela entrevista, passei pela experiência e entrei em dezembro. Um sonho realizado, porque eu sempre gostei muito de hospital, eu sempre amei o ambiente e sempre amei estar com crianças, né? Então, esse é um hospital pediátrico, então é uma alegria muito grande, assim. Uma coisa que eu não imaginava, mas foi uma bênção que aconteceu. Os números mostram que, em janeiro, as atividades econômicas apresentaram um saldo positivo, com destaque para o setor de serviços. Foram gerados mais de 102 mil novos postos de trabalho formais. Informação, comunicação e atividades financeiras puxaram a alta. A indústria veio em seguida, gerando 51 mil postos. Construção civil, com 36.800 vagas, e agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, com 25 mil postos, fecham os números positivos. Já o setor de comércio teve saldo negativo de 60 mil postos. A gente, no final do ano passado, nós saímos lá do que a gente chamava da recessão técnica, né? Então, no último trimestre do ano passado, a gente teve um pouco de recuperação ali do PIB, e isso interrompeu uma sequência de quedas aí que a gente estava vendo. A gente também sabe que final de ano sempre tem mais dinheiro na economia, né? Final de ano sempre você tem ali o 13º, você tem outras entradas ali,
E o fim do ano é um período que a gente tem uma propensão maior a consumir. Na esteira desse cenário, o que você tem? Em janeiro, principalmente o pessoal da área de serviços acaba tendo um incremento de utilização de mão de obra, e aí a nossa expectativa é que esse incremento de mão de obra acabe gerando demanda para fazer o incremento da parte de produção, e isso se torne ali um ciclo positivo para o resto do ano. As expectativas agora é orar muito para acabar esse conflito aí do leste europeu, a gente retomar a normalidade do crescimento, e aí ter uma variação positiva até o final do ano aí. O salário médio de admissão em janeiro deste ano foi de R$ 1.920,59. Comparado ao mês anterior, houve aumento real de R$ 115, uma variação em torno de 6,38%. Anos de eleição são anos com maior fluxo de dinheiro na economia. Então, assim, a tendência é positiva. Bem, vamos aguardar, né, que essas tendências realmente se realizem, né, se concretizem. Claro que essa situação toda de fim da pandemia, agora essa situação de guerra na Ucrânia, isso tudo afeta, né? Não tem jeito, né? A gente está vendo aí o preço do petróleo, né, que disparou, e aí tudo vai junto. O combustível sobe tudo. Exatamente. Não tem jeito. Mas é o que ele falou, né? Vamos orar ali, ter fé e esperança para que tudo isso se normalize, né? Passe essa fase. Exatamente. E o governo federal lançou na última sexta-feira o Plano Nacional de Fertilizantes. O projeto traz diretrizes para aumentar os investimentos na produção e reduzir a dependência da importação do produto. Pois é, confira um trechinho da reportagem que o Notícias do Bem preparou especialmente para você. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, reforçou que o plano vai ser importante para manter os resultados do agronegócio brasileiro. Não estamos buscando autossuficiência, mas sim a capacidade de superar desafios e manter nossa maior riqueza, o agronegócio brasileiro, que é pujante, competitivo e faz a segurança alimentar do nosso país e do mundo. Dados da Associação Nacional para a Difusão de Adubos apontam que cerca de 85% dos fertilizantes usados no país são importados. Com o plano, a meta é baixar para 45%. O projeto é uma referência para o planejamento do setor de fertilizantes nas próximas décadas. O objetivo é promover o desenvolvimento do agronegócio nacional com foco nos principais elos da cadeia, incluindo indústria e produtores rurais. Além disso, ele inclui cadeias emergentes, novas tecnologias, uso de insumos minerais, inovação e sustentabilidade ambiental. Com a assinatura do decreto, também foi instalado o Conselho Nacional de Fertilizantes. Daqui a pouquinho, então, tem essa reportagem completa para você. Hoje, aqui no nosso Notícias do Bem, a gente ficou devendo essa reportagem de ontem, né? Então, hoje a gente paga a conta aqui. Daqui a pouquinho você acompanha todas as informações a respeito desse Plano Nacional de Fertilizantes. É uma situação que precisa efetivamente ser resolvida. A gente sabe que não vai ser resolvida de hoje para amanhã. O Brasil não vai passar a produzir a quantidade de fertilizantes que precisa em 2 dias ou em uma semana. A gente sabe que isso não vai acontecer. Mas para os próximos anos. A previsão é 30 anos para botar em ordem, Olha né? só. Então, assim, mas precisa ser feito. Se tivesse sido feito 30 anos atrás, já não teria o problema hoje, não é verdade? Então, tem que fazer. Muito bem. E nesta terça-feira, a guerra entre Rússia e Ucrânia chega ao seu 20º dia, com relatos de bombardeios russos a áreas residenciais e ao metrô Kiev, a evacuação da cidade estratégica de Mariupol e com a perspectiva da retomada de negociações de paz que foram interrompidas ontem. Pois é, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem apoiado os cristãos ucranianos com orações e envio de recursos. Esses cristãos que estão, uma parte ainda na Ucrânia, uma parte ainda não conseguiu sair da Ucrânia, mas muitos já foram para outros países, em especial a Polônia. Mas quem vai estar aqui ao vivo no Notícias do Bem para conversar sobre esse assunto é o diretor executivo da Junta de Missões Mundiais da Igreja Batista, que é parceira da IPP nesse trabalho de apoio,
Pastor João Marcos Barreto Soares. Você pode participar com a gente. Deixe a sua pergunta ou faça seu comentário aqui no chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação para falarmos a respeito desse apoio que tem sido dado pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros e também conhecer um pouco mais do trabalho que tem sido feito não só na Ucrânia, mas especialmente nos países circunvizinhos. Pastor João Marcos, que vai falar com a gente daqui a pouco, chegou no último sábado da Polônia, ele estava acompanhando o trabalho lá em loco. Muito bem. De olho no prazo, inscrições para o primeiro processo seletivo do FIES 2022 terminam hoje. Pois é, e quem vai trazer as informações ao vivo para a gente da redação da IPP-TV é ele, Matheus Santos. Oi, Matheus. Seja muito bem-vindo ao Notícias do Bem de hoje. Pois é, Quirino, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que estão acompanhando Notícias do Bem. É até às 23h59 de hoje, portanto, aqueles que não fizeram a inscrição têm a oportunidade de fazer agora e aqueles que fizeram podem editar, ou seja, trocar a opção de curso. Essa mudança altera também a data de divulgação dos resultados, transferida da própria terça para a sexta-feira, que é sexta-feira, dia 18. Veja como ficou o novo calendário do FIES. As inscrições, que eram então do dia 8 ao dia 11 de março, tem agora uma reabertura por 24 horas, hoje então, dia 15. Os resultados serão então no dia 18 de março. A complementação das inscrições dos pré-selecionados será do dia 21 a 23 de março. E a convocação da lista de espera desta chamada, então, de 24 de março a 4 de maio. O FIES, para quem não lembra, é o programa que financia as bolsas, né? Aquelas pessoas que querem entrar numa universidade privada e não tem como efetuar os pagamentos. Então, o FIES é um programa do governo que ajuda a financiar essas bolsas. E após formado, né, o estudante tem ali um prazo para começar a pagar pela bolsa que obteve na instituição. Para participar deste FIES, o participante precisa então ter feito o Enem entre 2010 e 2021, tirado pontuação média nas 4 provas de ciências humanas, ciências da natureza, linguagens e matemática, igual ou superior a 450 e nota superior a 0 na redação. Ter renda familiar mensal bruta per capita de 1 a 3 salários mínimos. Como é que faz para participar? Bom, precisa entrar no site fies.mec.gov.br, na sequência clicar em Minha Inscrição e em seguida fazer cadastro. O terceiro passo é digitar os dados de acesso da conta gov.br, que é o CPF e senha. E 4, analisar os cursos com vagas disponíveis e escolher até 3 opções. A observação é possível alterar essas informações quantas vezes quiser até o encerramento das inscrições. Valerá o que estiver marcado no site às 23h59 de hoje, terça-feira. Então, é mais uma oportunidade aí para quem quer se inscrever no FIES, que é o financiamento estudantil, e buscar uma vaga em alguma instituição de ensino superior, ou editar, na verdade, a opção que foi escolhida anteriormente. Então, até às 23h59 de hoje. Tá certo, Matheus. Obrigado pelas informações. Então, amanhã você volta com mais notícias aqui pra gente no nosso Notícias do Bem. O Matheus vai trazer notícias boas no Notícias do Bem, tá certo? Ou, pelo menos, de prestação de serviço. Até amanhã, Matheus. Até amanhã. Até amanhã. Pela primeira vez em 20 anos, o Centro de Desenvolvimento para o Controle de Doenças reduziu o marco de desenvolvimento da fala para crianças pequenas. Pois é, antes, o marco apontado pelo CDC era de que crianças com 24 meses deveriam, em casos típicos, conhecer cerca de 50 palavras. Agora, com a revisão, esse número de palavras deve ser a média conhecida por crianças de 30 meses, ou seja, uma redução de expectativa de 6 meses. Essa decisão, claro, causou polêmica entre alguns especialistas, mas quem está ao vivo aqui no Notícias do Bem para falar sobre esse assunto é a fonoaudióloga, doutora Kelly Park. Doutora Kelly, seja bem-vinda ao Notícias do Bem, que bom vê-la de novo aqui com a gente, participando do programa. É sempre uma alegria receber você aqui. Muito bom dia, primeiramente. Gostaria de agradecer esse privilégio, né, de estar aqui no canal da IPP com vocês.
Aqui novamente, né, eu agradeço esse convite e é uma bênção estar aqui para poder compartilhar um pouquinho sobre assuntos diversos, né, mas agora a gente vai falar sobre esse desenvolvimento da fala, nessa matéria que surgiu e causou um pouquinho de repercussão grande entre os especialistas e profissionais da saúde, principalmente. É verdade, doutora Kelly. Na prática, o que significa essa redução do marco da fala para as crianças? Como é que a gente pode entender de modo prático essa notícia? No primeiro momento, a gente tem que ficar um pouco atento, né, a essa divulgação e um certo cuidado, porque quando a gente fala sobre o desenvolvimento da linguagem, a gente também segue marcos do desenvolvimento, né? E esses marcos do desenvolvimento, eles são realizados por estudos científicos que estão baseados em evidência. Então, dizer agora que uma criança com 2 anos e 6 meses não falar ou não estar falando como uma criança típica, seria esperado, isso a gente deveria estar refletindo um pouco, né? Porque segundo o que está baseado em evidência e os autores clássicos no qual a gente estuda e que a gente tem acompanhado, não nos diz isso. Tá? Então eu acho que é importante a gente ficar atento, porque nós temos o desenvolvimento natural, normal. Então eu acho que o primeiro momento que a gente deveria ficar lá alerta é como é a sua prática, né? Quando você observa as suas crianças, tanto na escola ou dentro de casa, sobrinhos, você vê que o natural, o desenvolvimento típico de uma criança, quando ela completa 1 ano de idade, ela já começa a falar algumas palavras, né? Então a gente sabe que logo a primeira comunicação, vamos dizer, da criança é o choro. E com o choro ela vai depois passar pro processo de balbucio, depois o balbucio canônico, para depois começar a falar as primeiras palavrinhas, papapá, mamamá, que a gente já começa a entender e é os sons da sua língua mãe, e depois ela vai melhorando esse seu repertório, vamos dizer assim. E agora dizer que uma criança vai tardar para falar isso, a gente vai ter que pensar um pouco, mas também refletir que esse órgão, né, esse centro de controle de doenças, eles pesquisaram isso antes da pandemia, né, e a gente teria que ver o porquê eles pensaram nesses marcos, quais foram os autores que eles se basearam para eles pensarem sobre isso, tá? Mas a gente tem que analisar as nossas crianças típicas, né? O que tem acontecido hoje normalmente. Então, uma criança que não está falando com 1 ano e tiver um atraso de 2, 3, 4 meses, pode ser válido, mas passar de 6 meses a mais, isso seria um alerta, vamos dizer assim. Não vou dizer que é um problema, mas é um alerta que a gente deveria ficar atento para a gente ficar observando mais esta criança que não está falando a partir de 1 ano e alguns meses. Você entende? Uhum. E a nossa pergunta, assim, quais que poderiam ser as causas comuns, às vezes, para que aconteça esse atraso, às vezes, da fala, né? Quais poderiam ser os motivos ali que desencadeiam isso, doutora? Vamos pensar que a primeira comunicação de uma criança, né, seria já na fase gestacional, quando a criança está dentro da barriga da mamãe, né? Então, quando a criança ela já está lá no período de gestação, dentro da barriga da mãe, ela já começa a ouvir os pequenos sons ambientais, a voz da mãe. Então, imagine, ela já tem a audição em desenvolvimento.
E não é por isso que todas as crianças, quando elas nascem e saem da maternidade, elas fazem o teste da orelhinha, para ver como é que está a audição. Por quê? O conhecimento do mundo, tudo que ela está exposta, tudo que ela ouve, vai fazer com que ela desenvolva a comunicação. Então, um dos primeiros motivos que a gente fique atento quando uma criança não está desenvolvendo a linguagem, a fala, é você investigar a audição. Será que essa criança ela passou no teste da orelhinha quando ela saiu da maternidade? Depois, conforme foi passando o tempo, que ela foi crescendo, ela foi amamentando, seja no seio da mãe, depois ela passou para a mamadeira, ocorre casos de otites de repetição, né? Então, alguma coisa que compromete aí a audição da criança para que ela venha desenvolver a linguagem. Então, a gente sempre pede, primeiramente, esse teste de audição para ver se tem alguma falha aí no ouvido que esteja impedindo essa criança de estar ouvindo os sons ambientais, as outras pessoas, a comunicação em si, que impede a comunicação dessa criança, a linguagem, o desenvolvimento da linguagem dessa criança. Agora, a gente tem muitas patologias que faz parte do transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, a gente tem que ver também, investigar se teve alguma falha, alguma alteração, algum problema orgânico, gestacional. Então, a gente falaria que seria as questões peri e pós-natais que impeça a linguagem ser desenvolvida como as crianças típicas. Você tinha colocado esse marco de 50 palavras para crianças de 2 anos, né? Isso já é uma decisão mais antiga, enfim. Trocou isso agora para crianças de 2 anos e meio, 30 meses. Mas qual é a média de fala das crianças ou de domínio de palavras pelas crianças aos 2 anos? Normalmente elas falam 50 palavras, é realmente o mínimo. Normalmente as crianças que são estimuladas pelos pais falam mais do que isso com facilidade? Com certeza, crianças consideradas típicas, tá? A gente tem esses marcos do desenvolvimento, então a gente sabe quando as crianças estão na faixa de 2 anos, 2 anos e meio, elas já falam mais de 50 palavras, porque elas vão aprimorando e vai tendo essa maturidade na linguagem dela. Então, quando ela passa nessa fase de balbucio canônico e falar as primeiras palavras, e ela começa a deparar que tudo que ela aponta, que ela olha, tem um nome. Então, por exemplo, a gente sabe que todas as crianças, as primeiras palavras que elas desenvolvem são os substantivos. Depois vem os verbos, depois vem os adjetivos. Então, uma média de uma criança típica, ela falar de 30, 40 palavras, é o ideal. Agora, uma criança de 2 anos, tá? Que isso pode ser de crianças assim diferentes, porque de repente as crianças elas são típicas, mas às vezes elas têm um atraso porque é dela mesmo, mas ela passa, tá? Então uma criança de 2 anos, vamos pensar assim, 2 anos, ela não falar no mínimo 10 palavras, isso já é um sinal, né? No seu repertório ela não ter 10 palavras com 2 anos de idade, isso seria um sinal de um atraso. Aí sim valeria a pena você procurar um fonoaudiólogo para a gente fazer uma avaliação de linguagem, né, detalhada. Mas crianças típicas que não tenha nenhum atraso, ela falar numa média de 40, 50, 60 palavras, é muito normal e a gente vê um monte de crianças falando. Tanto é que quando você encontra palavras, crianças com 5 anos de idade, você fala, nossa, ela fala que nem um adulto, né? Ela te conta, ela te relata o que ela fez na escola, o que a professora disse. Então imagina, crianças de 5 anos, ela fala muito mais do que mais de 50 palavras, entende? É uma fase nessa idade de 2 anos e meio até 4 anos, acontece um boom, né, do vocabulário, onde as crianças vão adquirindo, em média,
8 palavras por dia no seu repertório. Então imagina, 50 palavras não são muitas palavras, você entende? Para as crianças consideradas típicas. Agora, se são crianças atípicas, então a gente tem que ver aí, investigar o porquê, qual seria uma possível patologia por trás que esteja impedindo ela para ela ter esse boom do desenvolvimento do vocabulário, que é o normal, que seria o percurso natural do desenvolvimento da linguagem. Muito bem. Ó, tem uma pergunta aqui da nossa web telespectadora, o seguinte: ela lembrou de um mito muito conhecido lá atrás, e aí ela quer saber o seguinte: se é verdade ou não que crianças que começam a andar mais cedo falam mais tarde, e que crianças que falam mais cedo começam a andar mais tarde. Tem alguma relação isso ou só é mito mesmo? Olha, isso é mito, tá? Porque nós temos aqui crianças que andaram cedo e também falaram cedo, né? Como também crianças que andaram tarde e começaram a falar as suas primeiras palavras com 12 meses, né? 1 ano. Então, assim, eu não posso generalizar e dizer que isso acontece com todas as crianças. Cada criança tem o seu desenvolvimento, a gente tem os marcos, sim, mas não posso dizer que são todas iguais, né? Todas as crianças vão acontecer isso. Cada um tem, né, as suas particularidades, mas é assim, a gente faz essa questão, essa pergunta, né, por exemplo, no nosso encontro, na nossa anamnese: mãe, com quantos anos a sua criança começou a andar? Tá? E não só o fato do andar, mas de todo o seu desenvolvimento neuropsicomotor. Ou seja, ela engatinhou, né? Não engatinhou, ela começou a dar os seus primeiros passos, isso com quantos meses? Então, por exemplo, criança que não balbucia, isso a gente já fica atento, já é um alerta para a gente, né? Porque todas as crianças devem balbuciar, independente dessas crianças serem típicas ou atípicas. Mas a ausência de um balbucio ou um repertório muito pobre já é um alerta para a gente ficar atento. Agora, crianças que não andaram, né? Tardaram para andar muito tarde. Nossa, meu filho andou só com 1 ano e 5 meses. Então, provavelmente, essa criança também vai falar tarde também, tá? Entendi. Mas a gente não tem como comprovar e falar que todas as crianças que andam tarde vão falar cedo ou vão falar tarde. Depende de cada criança e depende de cada caso. É verdade. Doutora, a gente tem visto as crianças com cada vez mais acesso mais cedo à tecnologia, tablets, celulares, etc. Já existe algum estudo efetivo a respeito disso? Se isso interfere na fala da criança, se interfere positivamente ou negativamente? Então a gente pode dizer que a televisão, e tão pouco os vídeos, o celular, eles não vão estimular a linguagem. Mas a gente sabe que essas crianças, elas estão expostas já muito precocemente. Mas o desenvolvimento da linguagem em si é ser humano com ser humano. É o contato com o próximo, né? Então é esse convívio, é esse olhar, é essa atenção que você dá, essa expressividade facial que você faz com essa criança, essa troca de turno de você olhar para a criança e falar: como é que você tá, né? E você estimular. Agora, todo esse contato, essa troca de turno, essa troca de atenção que a gente tem entre um ser humano com outro ser humano, infelizmente, os tablets, né, a televisão, os telefones celulares, infelizmente, eles não fazem essa troca que o ser humano faz. Então,
por um lado, quando é uma criança típica e ela já fica muito precocemente com essa tecnologia, eu não vejo muita vantagem em desenvolver a linguagem, muito pelo contrário, eu acho que é um prejuízo para essas crianças. E quando essa criança ela tem aí um fator orgânico, né, ela tem um gene, vamos dizer, que nos diz que ela tem um atraso no desenvolvimento da linguagem e ela já é exposta precocemente a essa tecnologia, eu acho que vai não ajudar, mas eu acho que vai prejudicar mais a linguagem dessa criança. Entendi. Por falar em prejudicar, em estímulos, ainda não sei se já tem estudos ou algo que comprove, mas esse período que nós ficamos 2 anos de isolamento e uso de máscaras, será que isso vai ter algum reflexo lá na frente, né, em algumas etapas, em algumas fases? Tá, o fato do usar a máscara, tá, eu não digo que vai prejudicar o desenvolvimento da linguagem das crianças, tá, porque quando a gente conversa com a criança, né, então hoje em dia a gente tem a máscara, mas a gente tem aquele capacete transparente para a gente estar comunicando, porque a gente não comunica somente com a boca, né? A gente fala com os olhos, a gente fala com a nossa expressão, com os nossos gestos. Então eu acho que esse relacionamento não vai ser a máscara que vai prejudicar o desenvolvimento da linguagem para a criança. Entretanto, para jovens ou para adultos, então na hora de você estar numa escola, na sala de aula, o que prejudica a máscara é o fato de você ouvir e compreender o que o professor ou a outra pessoa esteja falando. Então é você ter uma atenção auditiva mais atenta, porque de repente se o professor está falando com uma voz baixa e ainda ela está com uma máscara que está impedindo essa comunicação, talvez eu não vou conseguir entender melhor, né? Mas para crianças pequenas, claro, ficar o dia todo com a máscara, eu acho que vai prejudicar a inteligibilidade, a compreensão dessa informação. Mas quando você está com o pai, com a mãe, com a avó, com as pessoas próximas, você não vai estar de máscara, né? Então, subentende-se que você esteja estimulando a linguagem da criança, que você esteja conversando com ela sem a máscara, né? Então, você está tendo essa troca de informações com a criança e não vai ser um motivo para qual você vai ter um atraso de linguagem por conta disso especificamente. Certo? Eu gostaria muito, doutora, a gente já está caminhando para o final, né, da nossa conversa, e eu gostaria que você deixasse os seus contatos para quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, até mesmo te contactar, né? Claro, claro. Olha, eu posso até deixar aqui o meu e-mail, né, que é kellypark@gmail.com. Eu acho que eu deixei aí com o pessoal da mídia, né, o meu Instagram também, que é kellypark20. Então, quem quiser também me seguir no Instagram e fazer as perguntas em relação à fala, à linguagem, ao desenvolvimento da linguagem, eu estarei com o maior prazer para responder todas as questões, as perguntas que tiverem, mas eu deixo aí esses 2 contatos porque eu acho que são os mais rápidos, né, e que vocês podem ter acesso a mim, e se eu puder ajudar, vai ser com muito prazer, né, e fico muito lisonjeada. Tá certo, eu espero ter sanado as dúvidas, né, e qualquer outra informação, por favor, podem perguntar que eu estou aqui. Tá bom, muito obrigada, muito pela obrigado. atenção. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez com a gente aqui no Notícias do Bem. É sempre, como eu disse, né, sempre um prazer recebê-la. Então, volte sempre aqui. Tá, joia. Muito obrigada e desejo um dia muito abençoado para todos vocês. Amém. Muito obrigada. Obrigado. Até logo. Tchau, tchau. Tchau. Doutora Kelly Park, fonoaudióloga,
falando com a gente a respeito dessa questão da fala das crianças, né, do marco da fala das crianças. Quantas palavras as crianças têm que dominar no mínimo com determinadas idades. Exatamente. Tem que ficar de olho quem tem os pequenininhos em casa, tem que ficar de olho e estimular, né? Quanto mais a gente estimula a criança, mais ela aprende, mais ela fala. Você comentou um pouquinho antes, né, aqui, que os deles já falaram bem cedinho, né? Eram falantes. Mas também que opção, né? E já seguiram. Uma já é até jornalista, né? Seguiu a carreira do pai. O pai tagarelava com eles na barriga, não tem jeito. O estímulo realmente faz toda a diferença nesse caso. Muito bem, né? Agora, se prepare para uma viagem inesquecível para a Alemanha e Israel, ao lado do nosso pastor titular, o reverendo Arival Dias Casimiro. E para ter mais informações dessa viagem, confira o vídeo que vai passar aí na sua telinha. Olha aí, a viagem vai ser entre os dias 27 de outubro e 11 de novembro com o reverendo Arival Dias Casimiro. Anote os telefones que estão aí na sua tela e entre em contato para mais informações. É tudo pelo WhatsApp. DDD é 15 99651 3613 ou 15 99155 5122. Estão esses dois telefones aí na tela para você, então, para você poder saber tudo, né, a respeito dessa viagem. Com certeza, se você puder fazer essa viagem, olha, não perca a oportunidade. Vai ser muito bacana. Vai sim. E agora é hora da gente saber como fica o tempo no Brasil, nas regiões Sudeste e Sul. Eu já tô com uma blusinha mais quentinha aqui, então vamos ficar por dentro de quais as mudanças que nós tivemos. E ela já está aqui, né? Já, a Raquel dos Santos está aqui com a gente já nos estúdios do Notícias do Bem para trazer todas as informações a respeito da previsão do tempo para amanhã. Oi, Raquel, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, querido, boa tarde, Tainá. Boa tarde para você que está acompanhando Notícias. E as temperaturas continuam mais baixas e chuvinha vem por aí. Oba! Coisa boa. Vamos lá. Quarta-feira e as temperaturas continuam estáveis na região sudeste. Vai ter dia com muita nebulosidade e condições para chuvas fortes. Já no sul, o dia vai ser marcado por muitas nuvens e chuvas isoladas durante o dia. Aqui em São Paulo vai ter sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 20 e máxima de 29 graus. Já em São João del Rei, na região do Campo das Vertentes, em Minas Gerais, vai ter sol com muitas nuvens durante o dia, pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 18 e 29 graus. E em Sobradinho, no Rio Grande do Sul, a gente vai ter sol com muitas nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 14 e máxima de 26 graus. Tá certo, Raquel. Obrigado pelas informações. Daqui a pouco a Raquel vai estar de volta, então, com a previsão do tempo nas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Confere, é isso mesmo? É isso aí. Então tá bom. Até já, então, Raquel. Coisa boa. Já. E hoje é dia de acompanhar a coluna Fé e Trabalho com o empresário e presbítero Antônio Cabreira. Pois é. Você entende a importância do mercado? Ontem a gente estava mostrando essa coluna para você e tivemos um problema técnico. Então hoje a gente vai mostrar ela na íntegra, né? Vamos falar sobre a importância do mercado e como ele é fundamental para a sociedade moderna. Vamos lá?
Se existe uma palavra que é mal compreendida no português, é a palavra mercado. A gente fala mercado, você imagina capitalismo, somente pessoas ricas, latifundiários, pessoas que têm favores do governo, mas mercado não é isso. Você pode estar aqui no interior do Haiti e você vai ver essa troca de pessoas trocando mercadorias, pessoas trocando seus bens. E a Bíblia já dizia isso lá no livro de Ezequiel. Ele contava o comércio que se tinha com os povos. Salomão, ele fazia muito isso. Ele comercializava, ele trouxe o cedro do Líbano, ele trazia madeiras de tirão, enfim. A Bíblia fala muito isso. E nós, então, como brasileiros, como aqui no Haiti que você está vendo, é aqui que você consegue encontrar os produtos, é aqui que você consegue satisfazer as suas necessidades. Então nós, como brasileiros, precisamos reaprender a importância e o valor do mercado para a nossa prosperidade e para a nossa riqueza. Muito bem, agora a gente tem um recado para você que quer decorar a sua casa com todo o requinte e sofisticação que só os móveis planejados da Finger podem trazer. São acabamentos diferenciados e pensados especialmente para o seu conforto e funcionalidade do seu espaço. Na Finger, seu projeto é personalizado de verdade. A nossa tecnologia exclusiva e precisão alemã garantem customização única. Confira todos os detalhes nesse vídeo para você. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Entre em contato com o nosso time de especialistas e solicite o seu orçamento. Acesse o site fingermorumbi.com.br ou então o Instagram @fingermorumbi e saiba mais. Tem um WhatsApp também para você entrar em contato. É 11 99018 7991 99018 7891. Finger Morumbi, a sua melhor opção em móveis planejados. Recado dado, Tainá, vamos para os nossos recados. Vamos receber recados agora. Vamos agora, vamos sim. A gente dá e recebe recados. Cibele Vicente aqui com a gente. Olá, tudo bem? A Sandra Mouta participou aqui da nossa conversa, encaminhou uma pergunta, né, que nós lemos durante a entrevista. Mas ela está aqui, ó. A paz do Senhor, muito bom estar informado com IPPTV. E aqui o Benício Magalhães também. A Moniquinha, que pena que perdi. A paz, queridos. Ela entrou acho que um pouquinho mais tarde. Não tem problema. Depois você acabar, volta um pouquinho e você acompanha a entrevista. Moniquinha, não perde não, que foi uma conversa muito boa mesmo. A Sandra Mouta, deu uma engasgadinha. Ela escreveu aqui referente ao vídeo que nós assistimos agora, né, da chamada da viagem. Ela colocou, que lindo, dá vontade de sair agora e ir, pois as paisagens e o instrumental nos impulsionam a isso. Esse vídeo, ele realmente é um bom convite, né, nos anima a ir atrás. Dá vontade de a gente catar a mala em casa agora. E já ir agora. Concordo com você. Quem dera, né? Quem dera. Ó, a Maria Helena também está aqui com a gente. A Wanda, bom dia, Tainá, presbítero Quirino. Graça e paz a todos, Deus nos abençoe neste dia. E a Bianca Sabino, diretamente de Cruz das Almas. Lá na Bahia. Bahia, boa. A Wanda colocou, estou na Feira de Santana fazendo artesanatos. Olha. Conjuntos de agendas e canetas de EVA. Que bênção. Tá na Bahia também. Tá na Bahia. Tá pertinho, inclusive, Cruz das Almas, Feira de Santana é por ali. Ó, já dá pra Bianca ir lá conhecer o trabalho da Wanda e também dar um oi às duas nesse momento de comunhão. Que coisa boa. E o Ricardo Reis, graça e paz, Tainá, presbítero Quirino, já orei por todos vocês hoje.
Muito bem, e logo mais a gente continua lendo as mensagens, então dá tempo de você mandar o seu recadinho aqui, interagir com a gente, que logo mais nós vamos conversar. Mas depois do intervalo, o governo lança Plano Nacional de Fertilizantes. O objetivo é reduzir a independência de importações dos produtos. E ainda a guerra entre a Rússia e a Ucrânia chega ao seu 20º dia, com relatos de bombardeios russos em áreas residenciais e também no metrô de Kiev. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem apoiado os cristãos ucranianos com orações e envio de recursos, tanto para quem está na Ucrânia, como para aqueles que já estão refugiados em outros países. Mas quem vai estar ao vivo aqui no Notícias do Bem para falar sobre esse assunto, ao vivo, é o diretor executivo da Junta de Missões Mundiais da Igreja Batista, parceira da IPP nesse apoio, o pastor João Marcos Barreto Soares. É isso mesmo, então já sabem, participe. Deixe sua mensagem, seu comentário em nosso canal, nós contamos com a sua participação. O intervalo é rápido, voltamos já. Você que gostaria de receber aconselhamento, precisa entrar no site da nossa igreja, ippinheiros.org.br. Clicar em menu, serviços e quer aconselhamento. Ao clicar em quer aconselhamento, você será direcionado à página do Centro de Aconselhamento Bíblico. Lá tem um texto de boas-vindas para vocês e logo abaixo tem um formulário. Você precisa preencher esse formulário e enviar. Quando você fizer isso, o Centro de Aconselhamento receberá o seu pedido de aconselhamento. Esse pedido vai ser avaliado e logo em seguida você receberá uma mensagem onde você será direcionado ao conselheiro que o atenderá. Esse espaço de aconselhamento é um espaço seguro, porque é confidencial. Você vai poder falar das suas dores, dos seus anseios, das suas angústias, ali, centrado com o olhar, com o cuidado da palavra de Deus. Porque nós cremos que a lei do Senhor é perfeita e restaura a nossa alma. Quem fará esse atendimento? Os nossos irmãos, as nossas irmãs aqui da IPP. São os conselheiros que foram e continuam sendo treinados e capacitados para te atender. Mas são pessoas que dependem tremendamente da graça e da ação do Espírito Santo. Perdeu algum programa da IPP TV? Não se preocupe, no IPP Play você encontra toda a nossa programação em playlists exclusivas para maratonar quando e onde quiser. Manhã IPP, Conversa da Tarde, Notícias do Bem, Pinheirinhos TV e mais de 30 títulos esperam por você no catálogo do primeiro canal de streaming teológico reformado do YouTube. Inscreva-se e acompanhe todo dia conteúdo cristão de qualidade. IPP Play, o conteúdo da IPP TV disponível para você. Estamos de volta com Notícias do Bem desta terça-feira, 15 de março. Que bom que você continua com a gente aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Lembrando, né, o nosso encontro é sempre de segunda a sexta-feira, 11h30 da manhã, com horário alternativo a partir das 18h30, para muita informação, né, Tainá? Sim, por falar em muita informação, Sim. Nós vamos continuar de olho no tempo aqui no Brasil para ver como é que fica, né, para esta quarta-feira, qual que é a previsão para as demais regiões. E aí, Raquel? Raquel está aqui com a gente já, Centro-Oeste, Norte, Nordeste. Raquel, conte-me tudo, não esconda nada. É isso aí, vamos lá. O dia vai ser marcado por muita nebulosidade na região norte e tem condições para chuvas volumosas durante o dia. Já no Centro-Oeste, as temperaturas seguem instáveis, faz calor com dia abafado, intercalando com períodos de chuva. Em Jataí, Goiás, a gente vai ter sol, com aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 20 e máxima de 29 graus. Já na região norte,
Palmas, em Tocantins, a gente vai ter sol com nuvens durante o dia, pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 23 e 31 graus. E em Triunfo, Pernambuco, vai ter sol com aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 16 e máxima de 30 graus. Uau! Tudo bem, Tainá. 16? Tainá? É. Não, muito bem, Tainá. Ué. Ah, tá. Nós dois estamos... Ela não entendeu, tudo bem. Obrigado, Raquel, pelas informações. Lá em Pernambuco já vai estar mais quentinho, né? Em Palmas também, mas região norte e nordeste, o verão continua firme por lá também. Continua. Isso aí. A joia. Obrigado pelas informações. Amanhã você volta, né? Com certeza. Com certeza, se Deus quiser, estaremos juntos. Obrigado. Até amanhã, Raquel. Até lá. Muito bem. Muito bem, Tainá. Querido. Agora sim, vamos lá. E o governo federal lançou na última sexta-feira o Plano Nacional de Fertilizantes. O projeto traz diretrizes para aumentar os investimentos na produção e reduzir a dependência de importação dos produtos. Confira tudo na reportagem que o Notícias do Bem preparou para você. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, reforçou que o plano vai ser importante para manter os resultados do agronegócio brasileiro. Não estamos buscando autossuficiência, mas sim a capacidade de superar desafios e manter nossa maior riqueza, o agronegócio brasileiro, que é pujante, competitivo e faz a segurança alimentar do nosso país e do mundo. Dados da Associação Nacional para a Difusão de Adubos apontam que cerca de 85% dos fertilizantes usados no país são importados. Com o plano, a meta é baixar para 45%. O projeto é uma referência para o planejamento do setor de fertilizantes nas próximas décadas. O objetivo é promover o desenvolvimento do agronegócio nacional com foco nos principais elos da cadeia, incluindo indústria e produtores rurais. Além disso, ele inclui cadeias emergentes, novas tecnologias, uso de insumos minerais, inovação e sustentabilidade ambiental. Com a assinatura do decreto, também foi instalado o Conselho Nacional de Fertilizantes. Um plano é um bom começo. Muitas ações, como vimos, já estão em andamento. Uma inovação desse plano, na nossa opinião, é a criação de um Conselho Nacional de Fertilizantes. O Conselho se instala hoje com a assinatura do decreto. Ao atender a progressiva demanda por tecnologias e produtos, as novas medidas procuram readequar o equilíbrio entre a produção nacional e a importação. As ações podem tornar o Brasil um protagonista no mercado mundial de fertilizantes. Agora, um mapeamento geológico do país deverá ser feito para a descoberta dos minerais necessários para a produção, como potássio e fósforo. Da missão de promover os aprimoramentos necessários para a mineração, a energia e o desenvolvimento sustentável do nosso agronegócio. E a gente tem mais um recado especial para você aqui no Notícias do Bem. Agora eu quero apresentar algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter esse conforto é estar num ambiente aconchegante, bonito e confortável. É por isso que as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou desenvolve coisas novas. A Qualivinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito fácil numa loja pertinho da sua casa ou aqui no site www.qualivinil.com.br. Então, inspire-se, transforme, decore, use Qualivinil. Use Qualivinil para reformar, para construir, para pintar a parede do quarto, da sala. Você olha para aquela parede, aquelas 4 paredes brancas na sua sala. Colorida. É claro, não é bom? É ótimo, você faz um desenho lá, colorido. Fica com outra lindo. cara, né? Fica lindo, gente. Tem mais gente aí com a gente? Tem mais gente aqui sim, agora eu me perdi, mas... A Rosângela está participando, Graça e Paz, que bom ouvir notícias boas, em especial o aquecimento do mercado de trabalho. Senhor, muito obrigado. E ela manda essa mensagem diretamente de São Caetano do Sul, interior de São Paulo. E aí? Aqui. São Caetano, ABC, né? Pertinho, na ABC. Do lado.
E aqui a Noemi Pereira. Bom dia, meu netinho tem vários sintomas de ser um autista. Ela escreveu durante a nossa conversa, a entrevista. Precisa procurar, né, ajuda médica aí o quanto antes, né? Vocês já não fizeram isso, né? Era bom já procurar para ter um diagnóstico real, né? Quanto antes, melhor. Ricardo Reis, ele tem uma pergunta que eu farei logo mais na nossa entrevista seguinte. Delva mandou um abraço para nós, né? Nós dois, Raquel e Matheus. E graça a todos, né? Para todos os demais também. Graça e paz para todos. Bem. E o Marcelo Elias também está aqui participando do projeto Mão Amiga de Vitória Cariacica. Araçatuba, 27 graus, segundo o Ricardo Reis. Baixou um pouquinho a temperatura. Esses dias ele estava contando pra gente que estava 30, né? Para cima de 30. Já deu uma melhoradinha lá também. Já tá um pouquinho mais fresquinho, né? A Amália também está aqui participando. A Delva, já era tempo, notícias muito boas de agro. O agro está de parabéns. E a Rosângela, né? Precisamos orar muito pelos países. A guerra não é a melhor solução para nada. Os dois governantes necessitam conversar enquanto isso, né? Intercedemos pela população da Rússia, Ucrânia e outros países também. E o nosso reverendo Marco Severo também aqui presente. Estava sentindo falta do reverendo Marco Severo. Com a rádio Rumo ao Sertão. Coisa boa, né? Um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente pela Rádio Rumo ao Sertão aí, em todo o Brasil, em outros países do mundo também. Um abraço para você também que está acompanhando a gente pela nossa Rádio Pinheiros. Exatamente. Então, se abraçados também os nossos ouvintes, né, dessas rádios aí que transmitem o Notícias do Bem simultaneamente com a IPP-TV. Exatamente. Depois do intervalo, hein, gente? Guerra entre Rússia e Ucrânia chega ao seu 20º dia com relatos de bombardeios russos a áreas residenciais e ao metrô de Kiev. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem apoiado os cristãos ucranianos com orações e envio de recursos. Pois é, mas quem vai estar ao vivo aqui no Notícias do Bem para falar sobre esse assunto é o diretor executivo da Junta de Missões Mundiais da Igreja Batista, que é parceira da Igreja Presbiteriana de Pinheiros nesse apoio, o pastor João Marcos Barreto Soares. Dá tempo de você participar com a gente, deixe a sua pergunta ou faça seu comentário aqui no chat do nosso canal. Temos mais um intervalo, é rapidinho, daqui a pouco a gente vai estar de volta com muito mais para você no Notícias do Bem. Até já! ...2022, tudo novo nas tardes da IPP-TV. Sempre a partir das 2h30, a sua semana tem muita teologia e ensino. Segundas e quartas, você é o convidado especial para um bate-papo sobre comportamento e cosmovisão cristã no Conversa da Tarde. Terças, a Sociedade Auxiliadora Feminina da nossa igreja promove o culto Mulher Esperança. Quinta-feira, o programa que orienta você em todas as questões da vida está de volta em nova temporada. Aconselhamento Bíblico. E às sextas, Helenivação te leva para conhecer um mundo da capelania. Gente cuidando de gente. Em 2022, fique ligado nas tardes da IPP-TV, a sua TV missionária. De 12 a 14 de maio, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros e a Junta Missionária de Pinheiros realizam o 11º Congresso de Plantação e Revitalização de Igrejas com o tema Honrando e Encorajando os Trabalhadores de Deus. Arival Dias Casimiro, Hernandes Dias Lopes, Jeremias Pereira, Roberto Brasileiro, Samuel Vieira, Ion Clu, Carlito Paz e Helenivação já estão confirmados como palestrantes. A programação também vai contar com oficinas práticas sobre a necessidade da parceria missionária, cuidando de quem cuida, consolando através do aconselhamento bíblico, o valor da visitação pastoral e operação de mídia e transmissão. Acesse o site www.plantaçãodeigrejas.com.br, digite sem acento e cedilha e garanta já a sua vaga. 11º Congresso de Plantação e Revitalização de Igrejas, honrando e encorajando os trabalhadores de Deus. Realização: Igreja Presbiteriana de Pinheiros e Junta Missionária de Pinheiros. Apoio: Editora Ezion, EAD Mackenzie, Polo Pinheiros, EAD Pinheiros e IPP-TV.
Você sabia que a IPP acolhe e inclui pessoas com qualquer tipo de deficiência e que temos um departamento só para isso? É o GPANDA, o Grupo Presbiteriano de Apoio a Mães Atípicas, que busca incluir, integrar e acolher as pessoas com deficiência e suas famílias. E para que possamos continuar com esse trabalho e incluir essas famílias, necessitamos de mais mãos, mais braços, mais voluntários. Faça parte deste grande campo missionário e venha trabalhar no GPANDA. Entre em contato pelo nosso e-mail e seja voluntário no acolhimento das famílias e pessoas com deficiência. São várias frentes de trabalho, entre elas a tutoria de crianças e adolescentes com deficiência nas aulas de escola dominical e nas atividades dos departamentos, acompanhamento de crianças nos encontros destinados às famílias e recepção e acolhimento dessas famílias, entre tantas outras atividades. Todos os voluntários terão treinamento e acompanhamento. Venha servir com a gente no GPANDA. Esperamos por você. Estamos de volta com Notícias do Bem. Que bom que você continua aqui ligadinho. Eu sei que você tá, porque eu aqui, ó, tô acompanhando pelo nosso chat, eu vejo as mensagens chegando. Lembrando que a nossa programação, o nosso programa é de segunda a sexta, a partir das 11h30 da manhã, mas nós temos um horário alternativo às 6h30 da tarde. Então você pode ter essa segunda opção aí para assistir. E nós continuamos com a nossa programação no nosso último bloco aqui do Notícias do Bem. E agora é hora da nossa coluna de economia com o especialista Rafael Dias. Verdade, hoje ele vai contar pra gente quais os erros mais comuns na hora de investir. Olá, comunidade de mordomos. Como vocês estão? Espero encontrá-los muito bem. Por algumas vezes, aqui na IPP-TV, já falamos sobre a importância bíblica de se guardar dinheiro e como investi-lo de maneira sábia, segundo alguns padrões bíblicos sobre esse tema. Hoje, eu quero trazer 3 pontos interessantes que eu li em uma notícia publicada no site Economia UOL. Matéria essa preparada pela Luciane de Almeida. Luciane destaca 3 erros clássicos que cometemos no momento de investir, especialmente para os iniciantes. E são eles: aplicar no mesmo investimento que os nossos amigos, escolher o produto pela rentabilidade e o terceiro, não ter uma reserva de emergência. Então, sem mais delongas, vamos a cada um desses pontos. Quando aplicamos no mesmo investimento que os nossos amigos, o que ela diz sobre isso? Um dos erros mais frequentes de quem não tem muita familiaridade com o investimento ou com esse tema de investimentos é pegar uma dica de onde investir com um amigo ou um parente. Vale lembrar que cada pessoa tem objetivos e necessidades diferentes. O investimento tem de fazer sentido para a nossa realidade financeira, não necessariamente apenas para a realidade financeira do nosso amigo. Dessa forma, antes de investir, busque informações sobre o produto, se ele está adequado ao prazo que você quer deixar o dinheiro parado e principalmente se você tolera o risco. Então é importante saber sobre o seu perfil de investimento. Portanto, o bom investimento para o seu amigo não necessariamente é o mais adequado para nós. E por que eu concordo com esta afirmação? Realmente, o que serve para um não necessariamente vai servir para o outro. Ou seja, qual é o objetivo pelo qual eu estou investindo? Quero comprar uma casa? Quero comprar um carro? Quero fazer uma reforma? Ou simplesmente eu quero guardar para o futuro? Dessa forma, é importante pensar. Se seu amigo tem o mesmo foco que você, a discussão e o direcionamento pode ser igual. Mas se existem metas diferentes e como atingi-las, também poderá ser diferente. Quando escolhemos o produto pela rentabilidade, esse é o segundo ponto. A rentabilidade passada não garante a rentabilidade futura. É muito comum um investidor olhar apenas para a rentabilidade presente para escolher um investimento. Porém, os rendimentos futuros dependem do desempenho da economia e de demais fatores no cenário nacional e internacional. Por isso, é importante avaliar um bom período.
em quais momentos esse investimento teve um menor rendimento, quando ele foi bem, e realmente buscar uma informação estratégica sobre o cenário futuro desse investimento. E por que eu concordo com essa afirmação? Como bem destacado, a rentabilidade agora não significa que ela irá permanecer no futuro. Eu preciso realmente analisar as tendências e as expectativas. Ou seja, o que me fez ter sucesso até aqui não garante que continuarei sendo bem-sucedido no futuro. É importante ler, estudar, entender a indústria onde estamos investindo, prestando atenção ao que virá no futuro. Claro, considerando fatores de conhecimento no ato da decisão, porque tudo pode mudar. 3. Não ter uma reserva de emergência. A reserva de emergência, ela deve ser um ponto de partida para todo investidor. Se ocorrer alguma situação inesperada, essa reserva servirá como um socorro, pois os investimentos adequados para essa reserva permitem resgate em qualquer momento, sem perdas de rendimento. Investir todo o valor em produtos sem liquidez, ou seja, sem uma possibilidade de um resgate rápido ou com riscos de rendimento negativo, pode levar a grandes perdas financeiras. E por que eu concordo com a Luciane nesse tema também? Porque aqui já falamos que todo crente deveria ter 2 focos primários de saída, ou seja, ser um dizimista fiel, assim como um contribuidor fiel, e ser um poupador fiel. De cara, nosso rendimento deve ser rendido no mínimo em 20%, ou seja, 10% da nossa renda deve ser devolvida ao Senhor e 10% deve ser guardado. E como já pontuamos, não ter uma reserva mínima é algo muito perigoso no nosso relacionamento como mordomos fiéis. E não se esqueça, não importa a sua renda. Investir não é um conceito embasado na necessidade de se ter um alto salário. Mesmo que tenhamos uma renda pequena, nós podemos investir. Bom, esses eram os pontos que eu gostaria de trazer no dia de hoje. Quer começar a investir? Então busque fazer da maneira correta. Lembremos, somos mordomos e administramos aquilo que o Pai nos deu. Dessa forma, desejo a todos um excelente dia e que continuemos na presença do Pai. Um forte abraço. Aí, boas dicas então. E você já conhece as Bíblias Ezion com capa dura? Elas são especiais para presentear ou para o seu uso pessoal. Confira mais esse lançamento então. Conheça as Bíblias Ezion em tivemos um probleminha técnico aí, mas enfim, tá? Você já sabe, já conhece, né, as Bíblias Ezion de capa dura. Você pode entrar no site www.editorezion.com.br. Você vai poder conhecer mais a respeito não só desse produto, mas também todo o catálogo da editora Ezion. É, sim. E nesta terça-feira, a guerra entre Rússia e Ucrânia chega ao seu 20º dia, com relatos de bombardeios russos a áreas residenciais e ao metrô Kiev. E, claro, também a evacuação da cidade estratégica de Mariupol e a expectativa da retomada de negociações de paz que foram interrompidas ontem. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem apoiado os cristãos ucranianos, claro, com orações, mas também com envio de recursos. E quem está aqui no Notícias do Bem, ao vivo, para falar com a gente sobre esse assunto é o diretor executivo da Junta de Missões Mundiais da Igreja Batista, que é parceira da IPP, né? A IPP é parceira da JMM nesse apoio, pastor João Marcos Barreto Soares. Pastor João Marcos, seja bem-vindo ao nosso Notícias do Bem, é um prazer recebê-lo. Infelizmente, para falar de notícias não tão boas, mas acho que a gente precisa também falar a respeito de como a igreja tem se posicionado nesse momento e o que a igreja tem feito efetivamente nesse momento pelos nossos irmãos que estão lá, né? Olha, eu agradeço a oportunidade de estar com vocês. Embora o assunto não seja bom, as notícias são do bem. Sim, as notícias são do bem porque nós estamos conseguindo fazer diferença. De fato, estamos conseguindo levar socorro àquelas pessoas. E o apoio da Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem sido fundamental nesse aspecto. Eu sou grato a cada integrante da igreja, à liderança da igreja, por ter esta visão de investir nesse momento fundamental para os cristãos da Ucrânia, mas não apenas os cristãos, para toda a população que está sendo socorrida por iniciativas nossas naquele país e fora também do país.
Muito bem. E aí eu acho que nós podemos começar falando um pouquinho, né, da sua participação lá. O senhor voltou essa semana, esse fim de semana, né, da Polônia. E o senhor podia compartilhar um pouquinho de como que está esse movimento lá, como é que estão feitos os trabalhos, né? Como estão os nossos irmãos ucranianos nesse momento, pastor? Olha, vou dividir, se você me permite, em dois aspectos. O primeiro deles é quem está dentro da Polônia, dentro da Ucrânia. As pessoas que estão lá dentro também precisamos dividir. Nós temos, por exemplo, missionários em cidades que estão sendo bombardeadas, né? Então, em Kiev, está havendo um grande bombardeio, inclusive agora, e quem está lá, nós precisamos orar muito pela saúde emocional, porque não está sendo fácil. As pessoas precisam realmente do nosso suporte. Mas a boa notícia é que nós conseguimos tirar, nos últimos dias, nós conseguimos tirar 200 pessoas de Kiev, através dessas ações. Nós temos um comboio que vai até Kiev, aí driblando, né, os bombardeios, tudo isso, vai cheio de comida e de outros equipamentos, como combustível, esse tipo de coisa, e na volta com pessoas. Então nós conseguimos tirar 200 pessoas desses últimos dias lá de Kiev. Nosso missionário continua lá, o Lubomir. Temos também pessoas em Kharkiv, em outras cidades que estão sofrendo da mesma forma. Não temos ninguém em Mariupol nesse momento, mas dessas 200 que nós conseguimos levar de Kiev, pelo menos 50 haviam saído e fugido para os arredores de Kiev, e agora elas estão em segurança, dentro do que se pode imaginar, né, em segurança, na cidade de Lviv. Então, as pessoas que estão lá dentro também são divididas, né? Quem está nas cidades atacadas está vivendo uma coisa horrível, e nós precisamos orar muito por elas. Aquelas que estão em Lviv, elas estão também com muitas dores, mas não correm um risco neste exato momento. Quem saiu, aí é uma outra questão. Embora não haja mais a ameaça, e foi com essas pessoas que eu tive contato, embora não haja mais a ameaça à sua integridade no ponto de vista de correrem risco de vida, há muitas outras ameaças. A primeira delas é o tráfico humano. O tráfico humano é uma coisa terrível, e nós falamos muito pouco sobre isso nas nossas igrejas, infelizmente. Mas hoje há mais tráfico humano do que há 150 anos, quando a escravidão era legalizada praticamente em todo o mundo. Hoje, milhões de pessoas em situação de escravidão, não em situação análoga à escravidão, em situação de escravidão mesmo, pessoas que são vítimas do tráfico humano, e nós temos milhões de pessoas nessa situação. E a população ucraniana é uma população que sempre, historicamente, foi alvo de traficantes humanos, notadamente os chamados ciganos, ali que tem ligação com a Romênia. Mas o que assim, é muito triste de ver é que são as famílias completamente separadas, né? Então ficou o pai, a mãe, melhor, o pai e o filho acima de 18 ficaram, e saiu a avó. Eu vi essa cena várias vezes, a mulher pegando o ônibus, ou saindo da fronteira para pegar o ônibus, sai uma senhora, uma mulher e uma adolescente, né? 3 mulheres que estão indo para um país em que não se sabe se ela conhece alguém ou não, procurando socorro. E nós temos procurado socorrer essas pessoas. Nós temos algumas igrejas que abriram seu espaço, uma igreja que fez um trabalho fantástico e abriu o seu templo. Não tem mais culto no templo, culto coletivo, que tem ali agora, eu digo que é um culto mesmo de serviço. As pessoas estão dormindo em todos os lugares do templo. O salão de jovens virou o grande refeitório, elas recebem 200 pessoas todos os dias em média, dias que são 180, dias 220, eles têm capacidade para 200 pessoas, 200 e pouquinhas pessoas dormirem. Em alguns dias eles colocam até colchonete no corredor. Lembrando que lá está fazendo frio, né? Fazendo um frio muito grande, até 10 graus abaixo de zero, então tem que pagar uma conta. Bom, essa é a igreja que eu estava a falar sobre isso. Pois é, a gente tem algumas imagens, né, que foram enviadas para a gente lá de Kiev, né, as imagens do missionário que está lá. E ele, inclusive, mandou um vídeo para a gente também. Eu queria compartilhar também com os irmãos nesse momento. O senhor já deve ter visto, inclusive, também. Mas, enfim, eu queria compartilhar com quem está acompanhando Notícias do Bem esse vídeo do Bob, né, um dos missionários, mandando notícias para a gente lá. Inclusive, quando ele estava fazendo esse transporte, né, de pessoas que o senhor citou. Pastor, vamos ver o vídeo que a gente recebeu lá de Kiev. Hello, Presbyterian Church of Pinheiros. I'm Bob Burnham. I'm the
missionary team leader of a group of missionaries, Presbyterian missionaries in Odessa, Ukraine. I'm now currently in Bucharest in traffic right now. I'm taking a group of displaced friends from Odessa to safety in Brashov, and it's a mess. We're stuck in traffic. Something's going on, but the fact that we are able to have this car and to drive around and take care of people and get them into apartments is in a large part due to you. Pois é, aí o vídeo que foi enviado pra gente, né, pastor, e assim como esse missionário, né, o Bob, a gente sabe que tem muitos outros missionários envolvidos nesse trabalho, e aí a gente vê a importância desse trabalho conjunto, né, não importando denominação, mas importando o trabalho em Cristo, né, pastor? Com certeza. Sempre precisamos pensar nisso, mas em momento de guerra é ainda mais claro isso. Não pode haver qualquer diferenciação. Inclusive, assim, socorremos pessoas que não são cristãs, né? Há necessidade, nós precisamos socorrê-las. Essa questão da alimentação que está sendo mostrada aí é algo fundamental, gente. As pessoas saem sem nada, né? Elas saem correndo, literalmente, debaixo do bombardeio, vão para o subsolo, em muitos lugares como Kharkiv, elas vão para o metrô, ficam abrigadas no metrô e não tem comida. Então, a igreja lá de Kharkiv, que é dirigida por um dos nossos missionários, está alimentando pessoas no subsolo ali na estação de metrô. Todos os dias eles preparam comida fora, você pode imaginar isso, no meio de bombardeios, e descem para levar comida para aquelas pessoas. E ali cantam, oram junto com aquelas pessoas, vão animados. Esta era a foto que eu estava falando da igreja na Polônia, na cidade de Helm, né, uma igreja que abriu completamente as suas portas e que está mostrando o que é ser igreja nessa hora. Tem sido um testemunho fantástico. Só para vocês terem uma ideia, essa igreja, ela não precisa de voluntários. Ela disse, olha, não mandem voluntários para nós agora, mandem daqui a alguns dias talvez, mas hoje nós não precisamos de voluntários porque as pessoas da cidade estão vindo, nós precisamos organizar isso. Também nos disse, ela não precisa mandar roupa, porque nós temos roupa aqui para semanas, todo mundo já mandou. O que é que nós precisamos? Nós precisamos de comida. Então nós temos comprado, na verdade, demos a eles uma oferta para eles comprarem, porque essa também é uma das questões. Não adianta levar o dinheiro, né? É necessário que a moeda circule no local para que as pessoas também tenham os seus negócios ali e com isso consigam ajudar umas às outras. Pastor, o senhor voltou, tem planos de retornar? Como é que está esse contato? Ou como é que está sendo também a sua atuação até aqui mesmo no Brasil agora, né? Olha, a Junta de Missões Mundiais, ela existe, vai fazer 115 anos, né? Eu sou diretor dela há 12 anos, nós estamos em mais de 80 países e eu tenho todo um trabalho aqui no Brasil e esse período, mês de março, é o mês principal em que nós falamos às igrejas sobre o trabalho desenvolvido. Então eu tenho vários compromissos aqui e eu realmente fiz um esforço para ir numa segunda e voltar no sábado para não perder compromissos aqui no final de semana. Nós, desde que começou, desde antes da guerra, nós implantamos o nosso chamado protocolo de segurança. A Junta é uma organização grande, com cerca de 2.000 missionários e espalhados aí nos 5 continentes. E nós estamos monitorando alguns deles 24 horas por dia. Né? Temos pessoas que ficam acompanhando, especialistas mesmo, nesse tipo de situação. Então, a minha ida lá foi com 2 objetivos. A primeira delas foi mostrar que a liderança está próximo delas. Então, eu cheguei, dei um abraço no missionário. É muito importante que vocês saibam que há 2 missionários nossos lá que falam português fluentemente, porque foram trazidos para o Brasil ainda jovens para estudarem aqui teologia, estudaram, então falam muito bem português, são meus conhecidos, meus amigos. E eu dei um abraço a ele, disse que é um abraço dos cristãos brasileiros. Ficamos ali abraçados um bom tempo, chorando. E foi muito interessante ver como ele se animou com aquela presença ali, não só minha, mas também de mais 2 pessoas da liderança, pessoas que não podem aparecer, que são especialistas nesse tipo de situação. E o tempo que nós ficamos ali, cerca de 3 dias juntos, foi muito importante. E a ideia era, se fosse possível, também falar com outras pessoas dentro da Ucrânia. O que foi feito, não foi possível entrar na Ucrânia, porque havia o risco de gastar mais de 10 horas para sair.
e isso afetava uma série de programações. Ao voltar para cá, a minha ideia é mobilizar pessoas para que nós enviemos mais recursos. Eu não pretendo voltar nos próximos dias, pretendo voltar nos próximos meses. Se a guerra continuar, eu pretendo voltar e de novo ir à fronteira, talvez entrar na Ucrânia apenas para estar com os nossos missionários na região da fronteira. Mas hoje nós não temos missionários na fronteira, todos eles estão mais para dentro mesmo, lá no lugar dos combates, apoiando as igrejas, os membros das igrejas que continuam nessa localidade. Se a guerra continuar, é provável que eles vão para a situação da fronteira, para a região da fronteira, então devo me encontrar com eles. Se a guerra terminar, que é a minha oração, aí assim que ela terminar, a minha ideia é retornar lá, fazer um culto a Deus de gratidão, olhar aquelas pessoas, abraçá-las, estar com elas e levar também mais recursos. Os recursos não precisam ser levados em mãos, nós temos formas de fazer esse dinheiro chegar lá, Deus nos abençoou com isso. A minha ida então foi mais para dar um sinal claro da nossa presença, do nosso apoio e também trazer notícias mais claras, né, do que estava acontecendo. Também havia o objetivo de percebermos outras oportunidades e conseguimos fazer isso. E até de evitarmos algumas ações, como eu disse há pouco, né, o envio de voluntários. Várias pessoas têm me procurado, pastor, eu quero ajudar, eu sou médico. Eu falo, nesse momento, na Polônia, em outros países ali em volta, não há necessidade de médicos. O que há nesse momento realmente é a necessidade de envio de alimentos e medicamentos. Tá certo, pastor. Como o senhor disse, a nossa oração é para que tudo isso acabe, né, o quanto antes, que Deus possa agir, né, de maneira poderosa e que essa guerra cesse o quanto antes, que esse sofrimento todo cesse o quanto antes. Mas enquanto isso nós temos que continuar em oração e temos que continuar fazendo a nossa parte também com as doações. Então, assim, claro, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem a sua própria campanha de doações de cestas básicas, enfim, de doações, que é a partir dessa campanha de doações de cestas básicas que nós repassamos, inclusive que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros repassou esses recursos para a Junta de Missões Mundiais da Igreja Batista, mas eu queria que o senhor deixasse os contatos também para que as pessoas que estão nos assistindo e que queiram participar com doações possam também fazer as suas doações diretamente aí para a JMM. Olha, muito obrigado, porque só para vocês terem uma noção do gasto, só de combustível por semana são $3.500, tá? Então nós estamos falando só em combustível cerca de R$18 mil. É muito dinheiro. Né? É muita coisa. E assim, não tem jeito. Assim, a gasolina está cara aqui, imagina num país em guerra. Está mais caro ainda. Não estou falando aí nós não pagamos nenhuma dessas pessoas, todas elas são voluntárias. Né? Não estou falando também dos insumos necessários, né? Simplesmente de combustível, são 18 mil que a gente precisa botar para esse pessoal rodar. O que é isso? O pessoal compra na Polônia, abastece 3 caminhões, eles atravessam a fronteira, do outro lado, na Cidade Livre, eles descarregam, como vocês podem ver em algumas das fotos, colocam em vans, e a ideia é não colocar em caminhões dentro da Ucrânia, porque caminhões são alvos, né, propícios a ataques, então é diminuído aí o risco nesse aspecto. Então, além disso, há uma necessidade enorme também da questão de medicamentos. Os alimentos nós ainda conseguimos, temos conseguido algumas doações em alimentos, mas a grande maioria tem sido adquirida mesmo por nós ali na Polônia e enviado para o outro lado. Para você participar, você pode fazer isso pelo Pix, e o Pix é fácil, é Ucrânia, obviamente que sem acento, né? Ucrânia@doeagora.com. Não é .com.br. O doeagora.com é um site da Junta de Missões Mundiais utilizado para situações de calamidade ou situações de emergência. Então lá você tem mais informações sobre a Ucrânia. Então, ucrânia@doeagora.com. Você também pode entrar no site doeagora.com e ter mais informações. E pode nos acompanhar também nas nossas redes sociais. No Instagram eu tenho feito lives aí toda quinta-feira às 20 horas. Vou tentar fazer mais uma agora na próxima quinta-feira com missionários nossos na Ucrânia. E no Instagram nós estamos então com Missões Mundiais Oficial. No Twitter, Missões Mundiais, e também no Facebook, Missões Mundiais. Você pode nos encontrar desta forma e conhecer mais. Caso queira conhecer mais o trabalho das Juntas de Missões Mundiais em outras áreas, e aí nós temos trabalhos dos mais diversos tipos. Nós, por exemplo, um trabalho que nós queremos fazer com os refugiados, ainda estamos estruturando isso, e é um trabalho que demanda uma grande estrutura, é um trabalho chamado Tenda de Brincar, que é
para trabalhar de forma lúdica com as crianças. Já temos esse trabalho no Oriente Médio, um trabalho que ganhou um prêmio da ONU como um dos melhores trabalhos para refugiados em todo o mundo, e na Polônia estamos tentando fazê-lo rapidamente, mas, como eu disse, precisa de toda uma estrutura, porque a ideia é dar uma tranquilidade às crianças, fazê-las se sentirem acolhidas e tratadas de forma digna. A ONU está nos ajudando a entrar também na Polônia desta forma, com esse programa Tenda de Brincar. Aliás, se você é voluntário e quiser conhecer esses projetos, quiser fazer uma viagem, você pode também escrever por e-mail voluntários@jmm.org.br. Volto a dizer, não temos hoje viagens para Polônia nem países ali da região, mas você pode ir ao Oriente Médio, conhecer um trabalho de refugiados e, quem sabe, ali aprender um pouco para, numa futura viagem, trabalhar na Tenda de Brincar na Polônia. Tá certo. Pastor, obrigado pela sua participação com a gente ao vivo aqui no Notícias do Bem. Esperamos contar com a sua participação outras vezes para a gente ir atualizando também, né, esse trabalho que tem sido desenvolvido pela Junta de Missões Mundiais e esse trabalho que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros também acabou se integrando. Enfim, somos juntos, somos parceiros e, é claro, a IPP-TV também está aqui, né, para que a gente possa divulgar esse trabalho e possamos trazer notícias também, né, a respeito de tudo que vem acontecendo naquela região do planeta. Pastor, obrigado mais uma vez, então conte sempre com a gente aqui. Eu que agradeço, foi um prazer participar com vocês, agradeço a oferta que vocês mandaram, isso fez diferença na vida de centenas, milhares talvez de pessoas, tá? E nos deu uma grande esperança também. A oferta de vocês, quando chegou, foi para nós um sinal também que a gente poderia fazer mais algumas coisas. Então, eu mais uma vez agradeço e agradeço a atenção de vocês. Deus os abençoe. Amém, tá certo, pastor. Deus continue abençoando o trabalho da Junta de Missões Mundiais lá na Polônia e também na Ucrânia. Nos vemos. Obrigada. Aí o pastor João Marcos, ele que é diretor executivo da Junta de Missões Mundiais da Igreja Batista, que está fazendo esse trabalho lá na Ucrânia, na Polônia, e a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, claro, também apoiando, também participando em parceria com a JMM. É hora de todos podemos nos unir, né? Acho que a palavra agora é união, para que nós possamos orar e para que nós possamos agir em prol dessas pessoas que estão sofrendo tanto e que precisam tanto da nossa ajuda. Manda um abraço aqui para a Edise, que acompanhou, e diz que está em oração pela saúde do pastor Marcos, do João Marcos, e também por todos, né? A Rosângela, Delva, todos também em oração para esse momento. E o Notícias do Bem está chegando ao fim. O nosso encontro é de segunda a sexta, sempre às 11h30 da manhã, com horário alternativo às 6h30 da tarde. Lembrando que você pode ver e rever o Notícias do Bem, todos os programas, no canal IPP Play. É isso mesmo, você acessa aqui, youtube.com/IPPplay, curte os nossos vídeos, se inscreve no canal, compartilha, aciona o sininho para receber as notificações e não esqueça de compartilhar o nosso canal IP Pinheiros, esse aqui. Se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição e compartilhe com todos aqueles que você ama, né? Com a sua família, com seus amigos, com os irmãos da igreja. Afinal de contas, aqui a gente tem conteúdo cristão reformado 24 horas por dia. A gente conta com você amanhã, se Deus quiser, 11h30. A gente está de volta aqui para um novo encontro. Tchau. Tchau, tchau.